Fala pessoal, Diego Porto aqui da Infinis Tecnologia e esse é mais um vídeo da nossa série Funções Alinhadas. Nesse vídeo nós vamos ver como trazer informações de diferentes tabelas. Então fiquem atentos que o vídeo está bem bacana. Vamos à aula. Bom pessoal, primeira coisa, eu tenho aqui duas tabelinhas. Uma tabela de lucro presumido e uma tabela de lucro real, onde eu tenho aqui informado as alíquotas referentes ao PIS e a COFINS. Então, eu tenho aqui uma tabelinha de lucro presumido e a do lucro real. Primeira coisa que eu fiz foi nomear essas minhas tabelinhas aqui. Eu formatei como tabela e dei um nome. Aqui na aba Design, eu dei o nome da tabela de lucro presumido como TB presumido. E aqui na tabelinha de lucro real, eu dei o nome da tabela de TB real. Então, já estão em formato de tabela. Qual é o objetivo do exercício, pessoal? Calcular os valores de PIS e COFINS de determinada empresa, se baseando aí pelo regime de tributação que ela tem. Beleza? Vamos ver na prática aí como é que funciona. Essa minha empresa aqui, ela é do lucro real. Essa empresa Teste LTDA, ela é do lucro real. Então, eu tenho que calcular o PIS e COFINS com base nas alíquotas de lucro real, beleza? Então, eu vou trazer as informações das alíquotas da minha tabelinha aqui de lucro real, beleza? Para isso, eu vou utilizar a função PROC-V, beleza? Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Vou digitar aqui igual PROC-V, uma das funções mais conhecidas aí e utilizadas do Excel, né? E aí, a primeira coisa que o PROC-V me pede é valor procurado. Qual é o valor que eu quero procurar? Qual é a minha base? É o PIS. Eu quero procurar o PIS, a alíquota referente ao PIS. Ponto e vírgula. Em qual matriz tabela procurar? Eu vou procurar na minha TB real. Por quê? Porque o regime de tributação da minha empresa é lucro real. Ponto e vírgula, qual é a coluna que eu quero retornar? Eu quero retornar a coluna referente à alíquota do PIS, que nesse caso é 1,65, está aqui na segunda coluna. Então, eu quero retornar o valor que está na segunda coluna, que é a alíquota. Beleza? Ponto e vírgula, correspondência aproximada ou correspondência exata? Eu quero a correspondência exata, que é exatamente o valor que eu quero procurar, não quero nada parecido com isso. Beleza? Então, vou marcar aqui correspondência exata, vou dar um Tab, e aí eu fecho a minha função PROC-V e dou Enter. E aí, olha o que ele faz, pessoal. Ele consegue localizar exatamente a alíquota aí do lucro real, da tabelinha de lucro real. Só que se a minha empresa ela fosse do lucro presumido, como é que eu faria isso? Eu ia marcar aqui lucro presumido, certo? E aqui no PIS eu teria que mudar toda a minha PROC-V, eu teria que mudar aqui, na verdade, a minha referência, né? Eu ia ter que, ao invés de TB real, eu ia ter que procurar na TB presumido e dava um Enter. E aí ele acharia 0,65, que é a alíquota referente ao PIS do regime de tributação do lucro presumido. Só que convenhamos que fazer esse processo é meio chato, né? Ter que ficar trocando toda vez a tabela não ia ser muito legal, não ia ser nada produtivo para mim, tá? Então, como o objetivo aqui é dar produtividade ao trabalho, eu vou usar uma função alinhada para poder fazer esse processo de mudança de tabela automática. Então, como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Vou apagar toda a minha função PROC-V que eu coloquei, tá? E aqui eu vou começar utilizando a função C. Vou colocar aqui igual a C e vou dar um Tab. E aí, o que ele me pede na função C, por primeiro, é o teste lógico. Qual é o meu teste lógico? O meu teste lógico vai ser o seguinte: se o meu regime de tributação, que está na H7, vou até fixar aqui com o F4, se o meu regime de tributação for igual a lucro presumido, como eu vou digitar um texto, eu abro aspas, tá? Lucro presumido, fecho aspas. Esse é o meu teste lógico. Vou dar ponto e vírgula.
Se for verdadeiro, se for igual a lucro presumido, se H7 for igual a lucro presumido, eu quero que ele busque a informação da tabelinha do lucro presumido. Beleza? Então, se for verdadeiro, eu quero que ele faça um PROC-V. Abro um tabzinho. Quero que ele localize o PIS, ponto e vírgula, na tabela lucro presumido, TB presumido. Ponto e vírgula, eu quero que ele retorne a coluna 2, referente à alíquota, correspondência exata, e aí eu fecho a minha função PROC-V, beleza? Essa vai ser a minha ação caso seja verdadeiro, caso a informação que eu tenha na H7 seja o lucro presumido. E se não for, se for falso, né? Eu dou um ponto e vírgula e ele vai me perguntar se for falso o que eu quero que ele faça. Bom, como eu sei que pode haver outros tipos de regime de tributação sem ser lucro presumido e real, por exemplo, Simples Nacional, eu vou ter que criar mais uma condição para quando for lucro real. Então, eu vou ter que abrir novamente mais uma função C. Beleza? Então, eu vou lá. Ponto e vírgula. Se for falso, eu quero que ele faça novamente um C. Abro um tabzinho. E agora o meu teste lógico vai ser, se o H7, vou fixar novamente com o F4, for igual a lucro real, opa, deixa eu dar o espaço, lucro real, fecho aspas, ponto e vírgula, se for verdadeiro, eu quero que ele faça um PROC-V, localize o PIS, ponto e vírgula, na tabela agora não vai ser presumido, agora vai ser na tabela de lucro real, na TB real, tabzinho, ponto e vírgula, quero que ele retorne a segunda coluna, ponto e vírgula, correspondência exata, e fecho a minha segunda ação. Beleza, já consegui identificar quando for lucro presumido, eu quero que ele procure na tabela lucro presumido. Quando for lucro real, eu quero que ele procure na tabela de lucro real. Fechei a minha condição C. Agora vou dar um ponto e vírgula. Se for falso, se não for nenhum dos dois, nem lucro real, nem lucro presumido, eu quero que ele deixe em branco. Beleza? Agora, muita atenção, que agora eu vou fechar a função. Só que eu estou fechando essa minha função C aqui. Eu preciso fechar a primeira, que é a que compõe todo o exercício. Então, eu vou colocar mais um parênteses. Tá? Como é que eu sei que eu tenho que fechar mais uma função? Porque o primeiro parênteses que ele apareceu para mim foi em vermelho. E para eu fechar toda a função, o parênteses ele tem que estar preto. Beleza? Que é referente a essa primeira função C aqui. Então, fechei essa segunda função C, dei um Enter, e aí ele vai trazer para mim 0,65, porque o meu regime de tributação aqui está marcado como lucro presumido. Se eu alterar aqui para lucro real, ele automaticamente vai trazer a alíquota do PIS referente ao lucro real. Agora é só copiar a função, e aí ele vai trazer corretamente a da COFINS também. Por quê? Porque eu fixei aqui o H7, então ele não andou com a função. Beleza? Então eu já tenho aqui a alíquota do PIS e a alíquota da COFINS. Vamos mudar para o lucro presumido mais uma vez, para ver se ele pega a COFINS corretamente. Mudei, aí ele traz 0,65. Vou dar um zoom aqui para melhorar. Ó. Dá um zoom. Então vamos lá. Lucro presumido, ele trouxe a alíquota 0,65 e 3% referente à tabelinha de lucro presumido. Se eu mudar aqui para o lucro real, ele vai trazer 1,65 para PIS, 7,60, porque ele vai puxar as informações da tabelinha de lucro real. Então, eu consegui fazer com o Excel, faça esse processo de mudança de tabela automático utilizando a função aninhada PROC-V com a função C. Apertando o F2, eu consigo ver aí como é que... Deixa eu dar um Enter. Clicando aqui no PIS, apertando o F2, eu consigo ver bonitinho a minha função, como é que ficou. Tá ok, pessoal? Agora fica fácil, né? Só eu pegar a receita, o valor da minha receita, e multiplicar pela alíquota. Então, o meu valor a pagar vai ser igual à minha receita
vezes a alíquota. Ok? A mesma coisa para COFINS. Vai ser igual a minha receita vezes a alíquota de COFINS. Pronto. Cheguei aos valores dos meus impostos a pagar. Se eu for colocar aqui de novo para lucro presumido, ele vai fazer um novo cálculo. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente consegue automatizar essa função utilizando aí a função C e a função PROC-V alinhadas. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.